Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 25 de outubro, é lembrado o Dia da Democracia aqui no Brasil. E essa data foi instituída justamente em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado pelo regime ditatorial que ocorreu aqui no Brasil a partir de 64. Bom, coincidentemente, né? Sem ligação direta a princípio, né? Mas pro universo não existe coincidência, né? Enfim. A minha mãe, ela tem um. A minha mãe tem uma coisa que eu chamo de baúzinho, né? E não é um baú físico, né? Mas é um baú de lembranças. A minha mãe, do nada, ela vira e solta uma história, né? E essa história, vocês acreditem, gente, é normalmente uma preciosidade. Normalmente ela nunca falou disso. Ou ela. Aí eu pergunto, mas por que a senhora nunca falou disso? Ah, não sei, né? E essa história que a minha mãe contou tem tudo a ver com a data de hoje. Minha mãe rememorou que meu finado avô, o pai dela, né? O vô André Avelino, ele, na época da ditadura, ele votava sempre no PMDB. Para quem não sabe, na época da ditadura só existiam dois partidos. Ou era a Arena, que era o partido da situação e era um partido dos militares, dos golpistas militares, né? E truculentos também. E o partido do MDB, né? Que era um partido democrata, né? E aí a minha mãe falou assim que na época sempre aparecia alguém querendo colocar alguma foto ali, porque assim, antigamente era um retrato da pessoa, né, com um número, né? Como é praticamente, mas era em papel, né? Então colocava, se colava, tipo lambe-lambe nos lugares, né? E queriam colocar lá na casa de meu avô. E aí o meu avô, ele, no instinto de preservação da família dele, né? Ele falava, não vai colocar não. Por quê? Porque, assim, para quem não sabe, eu sou filho de sergipanos, né? Então, filho de sergipana, né? No caso, o meu avô também era de lá de Sergipe e minha avó Maria também. Então, lá em Sergipe, lá no interior de Sergipe, não era nem capital Aracaju, era interior. Óbvio que tava cheio de coroné. E os coroné, óbvio, que apoiavam o partido da situação, que era a Arena. Então, assim, o meu avô, ele tinha medo de repressão. E por conta disso, né, afinal, a família do meu avô tinha... minha avó teve 16 filhos, né? Então, dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que era a situação, né? Meu avô, sabiamente, ele pensou na preservação da família dele, né? E minha mãe me contou essa história ontem. E hoje eu vi nas redes sociais, né, é lembrado a data do Dia da Democracia, e parece que não, mas quando a gente rememora esses momentos ou passa por situações do momento como a gente está passando agora, que infelizmente a gente acaba dando valor a algo que é tão importante, tão vital para nós, que é a democracia. Então, para não deixar esse vídeo muito longo, e fazendo jus e honra ao meu finado avô André Avelino, por isso que eu tenho o nome de André também, faço questão de dizer que é importante a gente sim preservar a nossa democracia. Meu avô não pôde ter opção de votar em outros partidos até. Meu avô poderia ter votado de repente em outros partidos, de repente PT, de repente, sei lá, o partido do Brizola, né? Era PTB, né? Então na época era PTB, enfim, né? Enfim. Poderia ter votado em outros partidos, né? E não somente no PMDB, né? Que era o único partido que era permitido, né? Ainda para falar, tem um de oposição, mas enfim, né? O próprio Partido Comunista, enfim, né? Ficou na ilegalidade durante um bom tempo por conta também da opressão dos militares. Então, de qualquer forma, é importante que a gente pense na importância da democracia. E eu tenho percebido que, infelizmente, as pessoas não estão valorizando o que é a democracia,
Não acho que a gente precisa passar por um perrengue maior do que o que a gente passou nesses últimos 4 anos. A gente pode sim abrir a nossa consciência, olhar com clareza o que teve e o que não teve, né? E principalmente olhar para a opção que temos aí. A opção que temos aí, eu tô falando, é Lula. A opção que temos aí é essa grande frente amplíssima, né? Que junta de Péricles, né? Um candidato socialista, né? Da UP, a, por exemplo, Amoedo. Vamos pegar esse exemplo. Um cara claramente neoliberal, entre muitas outras pessoas. Então, assim, gente, Simone Tebet, a própria Marina, né? Que eu já votei na Marina já em eleições anteriores. Então, acho que a gente tem que começar a olhar direito e com carinho para a política do nosso país, para a democracia do nosso país. E quando eu falo olhar para a democracia, não é simplesmente também fazer uma boa escolha para os candidatos que a gente tem que votar agora, aqui em São Paulo, tanto para o governo do estado como para a esfera federal. Não é só isso. Democracia também quer que nós, enquanto participantes dessa democracia, fiscalizemos o trabalho de quem a gente votou, né? Na graduação eu tive um professor, né? Que chamo ele de professor até hoje, né? O professor Luiz Fernando, professor de sociologia, né? Ele deu aula de identidade cultural pra gente, né? E ele falava isso claramente. E olha que ele nem de esquerda era, viu? Detalhe importante para falar, viu? Mas ele falava sim que era importante sim a gente ter clareza em quem a gente votou, não esquecer de quem a gente votou e cobrar, fiscalizar. É muito importante esse movimento. Então, a democracia, ela requer cuidados. Não é uma coisa que vai deixa solto lá e vai rolando. Não é assim que funciona, gente. Democracia, ela exige empenho de todas as partes participantes, inclusive da oposição, dos opositores. Porque vocês podem ter certeza, a partir do momento que for uma política que for sugerida para ser implementada e que vá contra a classe trabalhadora, eu vou me colocar contra, como eu já me coloquei em várias outras ocasiões. Mas neste momento, o mais importante é a preservação do quê? Da nossa democracia. Então, dentro da perspectiva de redução de danos, a gente sim, vamos todos votar 13 e aí a gente vai sim ter que ficar brigando em cima, principalmente na esfera federal, para as coisas acontecerem em benefício da nossa classe trabalhadora. Tá certo? Então, viva a democracia, viva o Dia da Democracia, viva a memória de Vladimir Herzog e, principalmente, viva a memória de todas as pessoas que lutaram para que a gente tivesse democracia. Que nós façamos jus a essas pessoas que se sacrificaram para que a gente pudesse votar agora em tempos próximos. Boa noite a todos, tenham uma ótima semana, vou continuar mandando vídeos por aqui e votem com consciência. Consciência, gente, consciência de classe. Consciência histórica e consciência de classe. Boa noite.